Olá, meu nome é Vinnie Todd Tolman, ou Vincent Todd Tolman, e eu mesmo tive uma experiência de morte em 2003. Eu e um amigo meu, muito bom, pegamos um suplemento totalmente novo que era muito popular e popular na época, pedimos online, tomamos e descobrimos que era tóxico para ambos os nossos corpos. Decidimos rapidamente ir a um restaurante para comer um pouco e esperávamos que isso nos faria sentir melhor. E mal conseguimos entrar. Meu amigo entrou e caiu em uma das mesas. Ele começou a vomitar e o gerente ligou para 9 contra 1, mandou levá-lo embora e ele acabou saindo do hospital no dia seguinte. Totalmente bem. Enquanto isso, minha história é um pouco diferente. Eu acabei morrendo. Fui ao banheiro. Eu tranquei a porta, porque é um banheiro de uso único. Então eu tranquei a porta e entrei e eu meio que perdi meu equilíbrio, caí no chão, da mesma forma que meu corpo fez naquela cabine. Mas ao fazer isso, caí de costas. E quando caí de costas e comecei a vomitar, isso me fez aspirar ou sufocar. E é aí que minha história toma um rumo bastante estranho, onde eu consigo ver nossa existência real e o exato momento em que isso aconteceu. Lembro-me da sala girando e vendo toda a escuridão ao meu redor, e de ser mergulhada nessa sensação fria e escura, quase uma sensação elétrica ou elétrica na qual eu estava mergulhado. E quase instantaneamente, comecei a ver uma cena se desenrolando na minha frente. E para mim parecia um filme. Parecia uma peça de teatro. Não parecia ser real porque eu estava observando, mas ainda assim eu estava distante dele. E eu era definitivamente o observador, porque onde eu estava era aqui onde eu estava, e não lá embaixo. E é difícil dizer, mas eu não sabia que era meu próprio corpo. Eu não sabia que o que eu estava vendo era meu próprio corpo. Achei que o que eu estava vendo era um cadáver, e não se parecia comigo naquele momento. E eu também estava percebendo os pensamentos, os sentimentos e as emoções de todos naquele prédio e naquele pequeno restaurante. Eu podia sentir e ouvir os pensamentos do gerente e a preocupação que ele tinha pelo cara que acabara de ser levado em uma ambulância que ele não conhecia. E você sabe, eu estou ouvindo os pensamentos dos clientes no restaurante, bem como do cozinheiro na parte de trás. E eu estou ciente de todas essas coisas. E foi muito diferente. Fiquei pensando que essa é uma maneira muito estranha de ver um filme, de poder ouvir e entender todos na cena. E enquanto isso acontecia, um dos clientes continuou tentando usar o banheiro, continuou tentando abrir a porta trancada. E depois de tantas vezes, ele se aproximou do gerente e disse: "Ei, eu acho que, você sabe, alguém pode estar em apuros lá." Ele continuou ouvindo um telefone tocar. Então o gerente foi até lá e bateu na porta, abriu a porta e viu o cadáver no chão. Nesse ponto, eles ligaram para o 911 novamente. Eles ligaram para os serviços de emergência. Eles têm serviços de emergência lá. Uma segunda equipe para responder, e quando responderam, declararam o corpo morto. Eles fizeram algumas tentativas preliminares para tentar ressuscitar o corpo ou trazê-lo de volta, mas não funcionou. Eles sabiam que o corpo havia desaparecido há muito tempo. Na verdade, estava começando a esfriar. Eles sentiram frio, foram em frente e começaram a empacotar o corpo. Eles colocaram o corpo em uma bolsa que acabou. Eles o amarraram a um paramédico ou maca médica e se afastaram do local para pegar o corpo e transformá-lo no médico legista. E ainda assim, em nenhum momento nem me dei conta de que o que eu estava assistindo era meu corpo. Então, estou vendo eles se afastarem da cena desse restaurante e saírem pela estrada principal ao entrarem na estrada principal. Instantaneamente, assim que entram nessa estrada, vejo um brilho começar a se formar ao redor desse novo médico. Ele está sentado na parte de trás da ambulância. Os dois médicos veteranos estão sentados na frente, mas esse médico novato, em sua primeira semana de trabalho, literalmente começou a brilhar na área do coração. E enquanto eu estava testemunhando isso, fiquei meio maravilhada. Era muito poderoso e muito bonito até mesmo perceber essa luz vinda dele. E do nada, eu sinto uma força muito forte vindo sobre meu ombro esquerdo onde eu estou.
Senti a velocidade de algo passando por cima do meu ombro e pude perceber que a energia realmente atingiu aquele médico novato, ali mesmo no espaço cardíaco. E enquanto isso acontecia, eu ouvi bem alto que este não está morto. E eu olhei em volta. Olhei em volta para ver de onde vinha aquela voz. O médico novato também. Ele olhou em volta. Ele não sabia de onde vinha aquela voz. Depois disso, ele estava examinando os outros 2 médicos pensando, talvez sejam eles. Eles estavam tentando me enganar e percebeu rapidamente que não eram eles. E ele não fez nada. Mas ele simplesmente ouviu a mensagem. Ele sabia que tinha ouvido isso. E aquela luz ainda estava lá, brilhando ao redor de seu coração. E começou a se expandir e ficar maior. E literalmente, em vez de apenas brilhar ao redor do espaço do coração, foi até a cintura, até acima da cabeça. Ele estava aceso, realmente crescendo, brilhando da cintura para cima, brilhando completamente com essa luz dourada. E então, pela segunda vez, senti essa força passar por cima do meu ombro esquerdo. E eu ouvi ainda mais alto na segunda vez. Esse não está morto. Agora, quando isso foi dito, pela segunda vez, o médico sabia que queria fazer algo sobre isso. Então fomos em frente e ele soltou algumas tiras naquele corpo. Ele abriu o zíper da própria bolsa, a bolsa para cadáveres, e ele começou a apalpar. Ele começou a se mexer para ver se conseguia sentir algum sinal de vida, qualquer pulso, qualquer tipo de sinal de vida. E ele não encontrou nada. Então ele foi em frente e fez um contato físico com o osso dentro da perna. E quando ele fez esse contato, senti uma ignição ou uma faísca. Eu senti uma faísca muito forte de quase eletricidade ou faísca elétrica entre mim e ele. E eu sabia que ele também sentia isso. Nós 2 sentimos isso instantaneamente. E foi aí que comecei a perceber que algo muito estranho estava acontecendo. Algo que me envolveu. E esse médico novato, o milagre disso para mim neste momento, quando você sentiu aquela faísca, foi o suficiente para que ele quisesse pelo menos tentar um pouco mais para ressuscitar esse corpo. Então ele foi em frente e começou o processo de tentar a ressuscitação desse corpo. Ele começou a forçar, você sabe, forçar oxigênio para os pulmões. Ele iniciou os procedimentos que eles normalmente fazem. Ao fazer isso, ele conectou uma máquina especial que choca o corpo para fazer o coração recomeçar. E esta máquina emite um alarme alto. Depois de ligá-lo, ele se prepara para carregar o corpo com eletricidade enquanto dispara o alarme. Isso fez com que os outros 2 médicos parassem o que estavam fazendo, olhassem para trás e vissem o que esse novato estava fazendo na parte de trás da ambulância. Quando eles viram isso, eles realmente começaram a tentar pará-lo dizendo: "Ei, você vai ser demitido. Isso é ilegal. Você não pode fazer isso. Isso é um cadáver. Isso não é um experimento. Você precisa parar." E ele não o fez. Ele foi em frente e saiu da primeira rodada de choques. Vá. Mas nada aconteceu. A primeira rodada de choques não fez nada. Na segunda rodada de choques, ele foi para uma segunda rodada. Eles tiveram um único batimento cardíaco. E então os monitores permaneceram planos ou sem batimento cardíaco. Mas eles tiveram um único batimento cardíaco na segunda rodada de choques, o que o motivou a chegar à terceira rodada de choques. Quando ele chegou à terceira rodada de choque, eles tiveram um batimento cardíaco estável e fraco. E para mim, um milagre adicional a tudo isso, não apenas o milagre desse novato incrível que seguiu essa inspiração ou esse sentimento, essa voz. Isso aconteceu a 1 quarteirão de distância de um hospital. Então, eles conseguiram transferir esse corpo diretamente ao hospital e ter uma equipe de trauma esperando, pronta para recebê-lo, pois tudo isso está acontecendo. Eu ainda não sabia que o que eu estava assistindo era eu até aquele momento, quando eles transferiram o corpo da ambulância para a cama do hospital ou para a maca do hospital. Enquanto faziam a transferência, o corpo estava tendo convulsões e estava se agitando e se movendo por toda parte. Havia muitas coisas nojentas saindo da boca e do próprio corpo.
Ao fazer isso, porém, eles perceberam que precisavam amarrar o corpo para que pudessem trabalhar nele. E eles amarraram as pernas primeiro. Em seguida, eles foram e amarraram o braço direito. Sem problemas. Quando eles foram amarrar o braço esquerdo, eu senti como se alguém estivesse amarrando o meu braço esquerdo, onde eu estava sentado vendo tudo isso acontecer. Eu realmente senti que alguém estava amarrando o meu braço esquerdo e olhei para baixo para ver como alguém poderia estar amarrando o meu braço esquerdo onde eu estava sentada. E o que eu vi foi o braço esquerdo no próprio corpo. E eu resisti e realmente quebrei a alça com a qual eles estavam amarrando o corpo. Eles voltaram com uma aparência maior de segunda alça, muito parecida com uma alça de perna que eles colocaram no lugar. E eles colocaram isso no braço. E eu soube instantaneamente que o que eu estava testemunhando esse tempo todo era eu naquele momento. Era um lugar extremamente assustador para mim. Porque quando você está testemunhando algo, isso é secundário para você. Está fora de você. Mas agora, de repente, tudo o que eu estava testemunhando há muito tempo, porque era muito tempo que eu estava testemunhando isso, eu percebi que eu era um idiota. Como eu poderia não saber que estava assistindo minha própria morte esse tempo todo? Como eu poderia não saber disso? E eu me senti tão burro e tão idiota que não sabia que o que eu estava testemunhando esse tempo todo era minha própria morte. E comecei a permitir que esses pensamentos sombrios e assustadores entrassem na minha consciência, no meu espaço mental, na minha cabeça. E enquanto eu estava tendo esses pensamentos negativos, comecei a ver algumas das coisas negativas que eu tinha feito, algumas das influências negativas que tive na minha vida. E eu vi isso nos pequenos vislumbres mais rápidos, mas eu vi isso não apenas de dentro de mim, mas de dentro das pessoas que eu afetei. E quando comecei a sentir que estava me afogando nesse medo e escuridão, comecei a sentir isso. As mais bonitas não eram palavras que literalmente não conseguissem descrever esse calor que eu sentia. Apenas o amor puro e incondicional começou a derramar sobre mim. Parecia que água quente estava sendo derramada sobre minhas costas, e eu lembro que foi uma sensação tão linda que eu queria saber de onde vinha. E ao abraçar esse sentimento, comecei a ver, em flashes muito rápidos, as coisas boas que eu havia feito e que havia muito mais coisas boas do que eu já havia feito. Nunca é ruim, e não só isso. Também vi as coisas futuras que eu seria capaz de fazer. Eu vi o impacto da minha vida, o efeito cascata da minha vida antes e depois da minha experiência de morte. E virei meu semblante para trás, e percebi que esse homem, todo vestido de branco, estava vestindo um terno branco com uma túnica branca sobre os ombros. Ele tinha uma barba branca muito longa, tinha cabelos brancos mais longos em volta dos ombros e tinha uma pele muito rosada, mas uma pele rosada que brilhava como areia ao sol. Foi absolutamente incrível ser testemunha de seu semblante, porque ele exalava amor incondicional. Amor que eu nunca tinha experimentado neste mundo. Amor que eu sabia que não merecia um amor tão cheio de graça e tão cheio de poder, e esse amor que me permeava. Isso me limpou de todos os pequenos buracos negros que eu tinha permitido crescer dentro de mim nesta vida, devido ao trauma e ao abuso, aos danos que eu havia sofrido. E enquanto estou experimentando isso e sentindo essa sensação tremenda. Estou pensando que isso deve ser Deus. E a próxima coisa que ouço é quase uma risada, ou uma risada de uma forma amorosa. E eu não ouço nenhum som. Eu não sou Deus, e eu sei que é esse homem falando comigo. E eu? Eu reconheço que estamos nos comunicando apenas com o pensamento de não usarmos nossa boca. Então eu acho que o pensamento seguinte é, bem, se você não é Deus, então você deve ser Jesus. E novamente, em seu poder cintilante, ele simplesmente se sentou lá e meio que riu e amorosamente enviou amor para mim, me ajudando a entender que ele também não era Jesus. Mas quem ele era é meu guia. O nome dele é Drake, e ele está lá para ajudar a facilitar ou me ajudar a ir aonde eu quiser. Então, se eu quisesse voltar para onde meu corpo estava e voltar ao meu corpo, eu poderia,
mas também poderia ir com ele. E imediatamente eu soube que não queria voltar para onde aquele corpo estava. Mesmo olhando para trás, para aquela energia do que estava acontecendo ao redor do corpo. Parecia horroroso. Realmente parecia, especialmente em comparação com esse amor, esse tremendo amor e poder que estavam saindo desse senhor. Então eu fui em frente e disse: eu quero ir com você. Ele novamente sorriu e me explicou: bem, isso é perfeito, porque ele vai me ajudar a ver o que vem por aí na minha existência. E assim, começamos uma jornada, e ele me ajudou a entender que essa jornada não é uma viagem típica do ponto A ao ponto B, de um ponto no universo a outro ponto no universo. Vamos viajar para uma frequência muito mais alta ou para uma compreensão muito maior, uma forma de energia muito mais elevada que eu tive que me tornar para poder ir aonde íamos. Então ele começou esse processo de viajar, me guiar e me ajudar ao mesmo tempo em que me educava amorosamente. Então eu pensei que deveria haver uma porta frontal rápida ou uma porta lateral traseira em que eu poderia ir diretamente para o céu, porque tinha tudo o que precisava em minha fé. E ele sorriu e me mostrou carinhosamente que havia muito mais que eu não aceitava, nem entendia totalmente. No entanto, mesmo no meu cristianismo, na minha versão do cristianismo, eu aprendi e fui criado em que eu não entendia totalmente o que precisava saber. Para mim, eu não estava totalmente confiante em saber o que eu precisava saber para chegar aonde iríamos. Então, ele começou esse processo de me explicar esses princípios. Agora, ele trabalhou comigo através de muitos princípios, mas eu os detalho, em minha experiência, os 10 princípios principais. E eu levaria horas e horas para examinar cada um desses princípios. Mas, ao passar por esse processo, hoje tentarei explicar o básico de cada um deles. A primeira coisa que ele me ensinou é que eu tive que aprender a ser verdadeiramente autêntico, a ser eu mesmo. Não importa quem eu esteja por perto. Que minha versão autêntica de mim mesma é quem eu sou. E não a versão diferente que eu me permiti ser perto de certos amigos, certos familiares, colegas de trabalho e diferentes aspectos de quem eu me permiti ser. E Drake me ajudou a ver que há uma beleza absoluta na autenticidade. E nesta vida, vemos que as pessoas mais autênticas são as muito, muito jovens e as muito, muito velhas. Porque quando você entra e sai deste mundo, você não se importa com o que os outros pensam. Então, comecei esse processo de ser autêntico e eliminar os diferentes aspectos, camadas e personalidades que eu permitia, além de quem eu realmente era. Aceitar quem eu era em troca de fraquezas e pontos fortes. Eu me aceitei como eu era, e isso me levou a entender o princípio 2, que é entender completamente a razão pela qual estamos aqui, e a razão pela qual estamos aqui é para aprender. Só isso. Estamos aqui para aprender, criar, incorporar o amor e usar o poder do amor para criar e construir relacionamentos e criações. E é isso que estamos aqui para fazer. E isso me leva ao terceiro princípio, que é amar a todos. Porque estamos aqui para aprender a amar. O amor é esse terceiro princípio. E ser capaz de amar verdadeiramente e incondicionalmente todas as pessoas e toda a criação, todos os seres, todas as plantas, as árvores, os animais, toda a criação faz parte dessa energia de amar a todos. E Drake me ajudou a ter uma visão ou entender realmente o quão grande é o cosmos, o tamanho de toda a criação e como a vida persiste e não é a raridade que nos ensinaram. A vida está em todo lugar no universo, em todo lugar no universo. E isso me leva ao quarto princípio, que é ouvir sua voz interior. Ouça a consciência ou a direção que temos diretamente do Criador, de Deus. Que temos uma conexão direta com Deus através do nosso interior, através do nosso templo sagrado, que está aqui entre nossos dois templos. Esse é o nosso templo sagrado. E temos uma conexão sagrada com o Criador, se permitirmos. Mas, primeiro, devemos reconhecer que ela existe. E então comece o trabalho de ouvir. E quanto mais ouvimos, mais forte é a voz.
Quanto menos ouvimos, mais a voz desaparece, mais a intuição ou a consciência desaparecem para nós. Portanto, é importante entendermos que temos essa voz interior, que essa é uma possibilidade para nós, de orientação interior, de respostas, de orações, de orientação quando temos dúvidas. E isso me leva ao próximo princípio, que é o quinto princípio, que é, você sabe, usar a tecnologia com responsabilidade, entendendo que essa voz interior só pode ser tão forte quanto permitimos que seja. E se estamos tão distraídos com nosso acesso diário à tecnologia, nosso mundo, nosso universo, nem mesmo reconhecerá essa voz interior, porque estamos tão distraídos que devemos usá-la com limitação e controle. O que nos leva ao sexto princípio, que é liberar o preconceito. E eu mesmo sentia que era a pessoa menos preconceituosa que eu achava que conhecia. Mas o que eu não percebi é que eu tinha preconceito contra pessoas preconceituosas. E eu mesmo tive que liberar meus próprios julgamentos, até mesmo contra os preconceituosos, e liberar isso para entender que toda a criação é divina. Mesmo aqueles que cometem o erro de julgar os outros e rebaixá-los por causa da insegurança. E que, uma vez que entendamos esse processo, podemos amar além do preconceito de outras pessoas e amar a alma que existe, a paz de Deus que existe dentro de cada um de nós. Isso é extremamente importante para crescermos. E esse é o princípio número 6, de como liberar o preconceito que me ensinaram. Então, isso me levou ao princípio número 7, que é exercer o poder da criação. Estamos aqui, estamos na sala de aula, podemos criar. E começa com nossos pensamentos, porque nossos pensamentos se tornam nossos hábitos. Nossos hábitos se tornam nossas ações. Nossas ações se tornam nosso caráter, nosso destino e a direção em que vivemos nossa vida. Portanto, é muito importante que comecemos com nossos pensamentos. E se pudermos pensar nisso, podemos construí-lo. Nós podemos criá-lo. Portanto, controle os pensamentos. Escolha o que acontece em seu templo sagrado, porque é aí que começa o início da criação e nos leva ao princípio número 8, que é evitar influências negativas. As influências negativas estão por toda parte e fazem parte da tecnologia, mas também fazem parte de ambientes tóxicos, relacionamentos tóxicos e empregos tóxicos, escolas tóxicas, relacionamentos tóxicos em todos os lugares. É importante que evitemos essas influências negativas e reconheçamos quando há toxicidade ou energia negativa ao nosso redor. E invoquemos a Deus, chamemos o Criador para que traga uma barreira de proteção entre nós e a energia negativa. E isso nos leva ao princípio 9, que é entender que o mal tem um propósito. Para que haja uma alta, tem que haver uma queda. Portanto, desde que estejamos aprendendo constantemente, até mesmo com nossos erros, podemos transformar nossos erros em bênçãos, desde que estejamos aprendendo. Mas há um propósito absoluto no mal. Tem que haver o mal para que haja bom. Eles devem ser bons porque sem o mal não há o bem. Sem o bem não há mal. Temos que entender que existe um equilíbrio divino entre os dois, e são nossas escolhas, começando com nossos pensamentos, que escolhemos em qual direção queremos que nossa energia siga. E isso me levou ao último princípio, que é saber que somos todos um. Cada um de nós é uma criação do Criador, que somos todos um na criação. Somos um no corpo de Deus, ou no corpo do Criador, porque carregamos essa centelha, essa luz dourada de Deus dentro de nós. Podemos construir essa força e entender que todos os seres, todas as criações aqui, carregam isso e que prejudicar qualquer outra criação é apenas prejudicar. Prejudicar a Deus e a nós mesmos. E uma vez que compreendi isso completamente, comecei a ver o céu e comecei a ter uma experiência celestial em que nos vi pousando em um planeta muito vasto, um espaço muito vasto, e pude experimentar as mais belas árvores, a grama mais bonita, e você sente essa tremenda luz branca saindo de tudo. Eu senti tão fortemente a presença de Deus ali. Quando aterrissamos, pude sentir e me conectar com Deus nesse espaço.
O Deus estava aparecendo em tudo lá. E foi uma experiência linda que tenho dificuldade em explicar, porque literalmente não temos essas cores, não temos os cheiros, não temos esses sons que eu senti lá. Mesmo assim, quero que o mundo saiba o que existe para todos nós. E enquanto estou vivenciando tudo isso, meu guia, Drake, vem até mim. Neste momento, eu o conheço muito bem porque ele me ensinou esses 10 princípios, e foi muito difícil. Cada um de seus princípios, conforme eu os entendia e os abraçava, pudemos seguir em frente. E ele me aproxima e diz: Vini, isso vai ser muito difícil, mas vai valer a pena. E ele me traz, me dá um abraço, e os abraços lá são diferentes. Os abraços são muito diferentes porque eles são: você não está preso na forma física ou na forma tridimensional, você tem forma física lá, mas você tem mais energia do que carbono de baixa densidade, como se estivesse aqui. Então, quando reunimos nossos 2 corpos energéticos, nos unimos como um só nisso. E quando fizemos as 2 coisas, nossa luz se juntou, sua luz e minha luz se uniram e se expandiram. E é tão lindo porque a luz de nós 2 era 4 vezes mais brilhante do que a luz de alguém sozinho, do indivíduo. E aprendi um princípio muito poderoso. Quando nos unimos em amor, nos tornamos 4 vezes mais fortes do que poderíamos ser sozinhos. E isso é tudo o que temos para nos unir no amor. E quando me dei conta, comecei a realmente ouvir uma oração especial que estava sendo dada ao meu corpo. Bem, enquanto estou aqui viajando e indo para o céu, eu estava morto e revivido, e agora em coma há 3 dias, e meu irmão estava na terra. Ele estava dando ao meu corpo essa oração especial. E quando ele fez na 3ª noite em que eu estava em coma, ele me abençoou para que eu ficasse completo e que eu ficaria bem. E quando ele encerrou aquela oração, o amor que meu irmão tinha por mim me forçou a perder meu arbítrio, porque aquela oração era mais forte até mesmo do que meu arbítrio. E aquele amor que ele sentia e que eu sentia por ele, isso me forçou a voltar ao meu corpo e me forçou a ter a experiência mais difícil que já tive na minha vida. E sim, a experiência mais difícil foi voltar do céu, porque uma vez que você está lá, você não quer voltar a isso, e isso é compreensível para quem já esteve lá. Eles entendem isso, e eu acordei, me senti bem. Eu tirei todos os tubos de mim. Fiquei por quase 6 horas inteiras, assinando a papelada, fazendo testes, teste após teste, até teste. Eles queriam testar tudo, e avançando rápido. Isso entrou na parte mais difícil da minha vida e tentei voltar a uma vida normal, sem aspas, de trabalhar e tentar encontrar a felicidade mundana normal ou a felicidade terrena, não mundana, mas terrena. E eu simplesmente não estava encontrando isso em nada. E continuei ouvindo a voz do meu guia. Eu continuei ouvindo Drake me dizer que isso vai ser muito difícil, mas vai valer a pena. E quase 3 meses depois começou a valer a pena. Eu conheci o amor da minha vida. Eu conheci meu anjo da terra. O nome dela é Andréa. E eu pude ver literalmente a luz do céu saindo de seus olhos. O que eu fiz desde então foi que eu realmente tentei minha perfeição de jeito nenhum, forma, mas eu realmente tentei. E continuo tentando incorporar esses princípios todos os dias. E há muitos anos venho compartilhando minha experiência. Minhas experiências não são para todos, mas para aqueles que ouvem e isso ressoa com eles. É para eles. Por mais triste que seja dizer, tive que morrer para aprender a viver. Porque eu não estava vivendo de uma forma que me traria a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade eterna não fazia parte da minha vida até eu morrer. E desde que eu morri, aprendi uma maneira completamente diferente de viver. E eu adorei. E sou muito grato pela minha experiência porque ela me torna uma pessoa melhor. E eu quero que você saiba que, se você tirar alguma coisa dessa experiência, saiba que você é uma obra-prima divina. E assim como qualquer obra-prima divina, seu valor vem de seus erros e sucessos. É isso que faz de você a obra-prima. E se há alguma coisa que você tire disso, eu gostaria que fosse porque somos importantes para o nosso Criador. E eu vou deixar você com isso, e deixar você saber que estou lhe enviando todo o amor e quantidades extremas de luz,
e desejando para você uma forte conexão divina como seu Criador, como seu Deus que te ama tanto. Paz e amor para todos vocês.